Aqui no canal vocês já viram notebooks gamer de vários tamanhos de tela, de 17 polegadas, 16 polegadas, 15 polegadas, mas hoje adicionaremos mais um tamanho à lista. O Asus Zephyrus G14 tem apenas 14 polegadas. E nesse pequeno corpo não temos qualquer configuração. Aqui estamos com o Ryzen 7 5800HS, uma RTX 3060, 40 GB de RAM. E isso tudo, pessoal, em um notebook de apenas 1,6 kg. Isso é 1 kg a menos do que um Acer Nitro de 17 polegadas. Mas antes de falar dele, precisamos falar de onde que ele veio. Talvez muitos de vocês não saibam, mas nós brasileiros, amantes de notebooks, ganhamos um prêmio nesse início de 2023. Do nada apareceu um vendedor misterioso da Amazon chamado Happy Ranger, vendendo notebooks importados absurdamente baratos, já com impostos inclusos, lá dos Estados Unidos. Sim, a gente aqui do Brasil conseguiu comprar notebooks lá dos Estados Unidos praticamente com o preço que se compra lá. E chegando aqui no Brasil em 2 semanas ou menos, sem pagar impostos absurdos. Todos os notebooks já estavam com os impostos inclusos no preço. Eu mesmo comprei esse Asus Zephyrus G14 com upgrade de 40 GB de RAM nessa loja por R$ 7.700 e ainda parcelado em 10 vezes sem juros. E não só isso, eu também peguei esse Acer Nitro aqui, que vocês devem estar achando um pouco diferente, porque ele é o Acer Nitro de 12ª geração e não de 11ª geração, que nem lançou aqui no Brasil e custou para mim R$ 6.700, também parcelado em 10 vezes sem juros. Nesse novo Nitro temos o i5 12500H com 16 GB de RAM e a RTX 3060, uma configuração bem diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Isso que eu nem comprei lá no início, quando esse vendedor foi descoberto, onde os preços eram ainda mais baixos e ainda tinha mais opção de modelo para a gente escolher, né? Ainda tem Acer Predator da 12ª geração por R$ 8.000, que nem lançou no Brasil ainda. Tem Lenovo Legion Pro também com RTX 3070. Tem sim, notebook com tela OLED por menos de R$ 4.000. Tem muita coisa lá, pessoal. Ainda tem coisa interessante lá, mesmo com a subida dos preços. Quem tiver interesse é só acessar techdan.com/laptop, que vai te direcionar lá para o Boletando, a nossa comunidade de promoções, com a lista dos notebooks que ainda estão sendo vendidos e ainda valem a pena. E vale avisar ao pessoal mais inexperiente que, como esses notebooks são importados, você provavelmente não vai conseguir nenhuma garantia aqui no Brasil com os fabricantes locais. E caso você precise devolver o produto, você que tem que pagar o frete para os Estados Unidos, que não vai ser barato. E por fim, o mais importante de tudo, tenha certeza que a qualquer momento as entregas vão encerrar e esse vendedor não vai mais entregar para o Brasil. Disso eu tenho certeza, pessoal. Porque brasileiro, quando tem notícia boa, não dura muito tempo. Então comprem sabendo dos riscos. Se você quer mais segurança, se você se acha uma pessoa azarada, esqueça. Esse vendedor não é para você, esses notebooks não são para você. Compre aqui no Brasil e pague mais caro. Mas eu, por enquanto, não tenho do que reclamar. O G14 chegou direitinho, bem embalado pela DHL em apenas 2 semanas depois da compra. O notebook realmente chegou zerado, com 0 ciclos de bateria e nenhuma marca de uso. O G14 é um belo projeto de notebook, né? Quem diria que é possível colocar uma RTX 3060 em um corpo de 14 polegadas. Mas para isso teve muita engenharia envolvida e, claro, não existe milagre, são necessários comprometimentos para assegurar tanta configuração em um corpo tão pequeno. Olha só a diferença do G14 para o Dell G15. Parece um brinquedo, né, em comparação. E mais absurdo ainda é a diferença de peso. Enquanto o G15 pesa 2,5 kg, o G14 pesa 1,6 kg. Isso é, pessoal, quase 1 kg de diferença. E ainda temos um corpo muito bem construído em liga de magnésio na cor prata. Notebooks na cor prata têm uma vantagem, que é a redução das marcas de dedo no corpo. Perfeito para quem não gosta de ficar limpando a máquina o tempo todo. Mas também podemos ter uma desvantagem. Muitas vezes os fabricantes inventam de colocar o teclado também na cor prata.
e teclados prata são os piores teclados para os notebooks em questão de cor. Eles são ótimos para deixar o notebook bonito, mas péssimos de usar, já que as teclas são mais difíceis de visualizar. Mas tirando esse detalhe que pode ser resolvido comprando a versão preta do G14, é um teclado bem confortável, porém não é RGB, a iluminação é branca e também é padrão americano, já que foi comprado lá fora. Já o touchpad tem uma boa textura, um bom clique, porém é bem pequeno. Próximo ao teclado temos o botão de ligar, que não é um botão de ligar qualquer, ele também funciona como leitor biométrico, apesar de não parecer. Aqui nessa parte também temos algo bem interessante, que são os alto-falantes na parte de cima. Mesmo quando o notebook tem um par de alto-falantes ruim, isso faz toda a diferença, né? A localização dos alto-falantes. Mas não é só isso, ele tem as saídas de som tanto na parte de cima como na parte de baixo, o que dá uma bela experiência de som para um notebook tão pequeno. Na tela, como falado, temos 14 polegadas. Em questão de tamanho, jogar em uma tela dessas pode não ser para todo mundo, por ser pequena demais, né? Aí vai do gosto de cada um. O tamanho em si não me incomodou, mas sim a qualidade. Apesar de uma boa cobertura de cores e ter 144 Hz, o brilho é baixo, apenas 250 nits. Então, em ambientes muito iluminados, a experiência vai ficar comprometida. Porém, ele tem mais de uma opção de tela. Quem conseguir comprar a versão com tela QHD vai ter uma experiência melhor. Ainda na tela, não sei se vocês perceberam, mas ele não tem webcam. Pois é, esse detalhe pode fazer muita gente desistir da compra, já que a portabilidade do G14 puxa um público que não é 100% gamer, mas sim gamer/profissional. Na conectividade, de diferencial temos duas portas USB-C, mas apenas uma delas tem suporte a vídeo, e nenhuma delas é Thunderbolt. Mas ele tem suporte a carregamento pela porta USB-C, o que é bem interessante. Porém, eu senti falta aqui foi de um leitor de cartão de memória. Mas se até o webcam eles cortaram, faz todo sentido que também iriam cortar o leitor de cartão de memória. Por dentro temos um slot M2 e um slot de RAM como opções de upgrade. O SSD é de 1 TB NVMe da Kingston, de velocidade normal. Na memória RAM, como falado, o vendedor adicionou um pente de 32 GB da ADATA. Como ele já tem 8 GB de RAM soldados na placa-mãe, no total ficamos com 40 GB de RAM, memória RAM que sobra para tudo. Como esse é um notebook de 14 polegadas, eu não diria que as opções de upgrade são ruins, tá? Ele está bem dentro do esperado, geralmente quanto mais portátil, menos opções de upgrade. E na bateria, a duração foi bem satisfatória, com 8 horas no uso leve em streaming de vídeo. Aproveitando que já estamos aqui por dentro, vamos falar do aspecto mais polêmico de um notebook gamer de 14 polegadas, que é a sua refrigeração. Pessoal, não é nada fácil refrigerar uma RTX 3060 em um corpo de 14 polegadas e 1,6 kg. Vocês podem ver que o sistema de resfriamento é bem complexo. E não é só isso, a ASUS também adicionou metal líquido no processador. Pena que foi apenas no processador, né? Eu ainda não descobri porque ela sempre adiciona apenas no processador e não no processador e no chip gráfico. Mas enfim, não tem como vencer as leis da física. É preciso que hajam comprometimentos para segurar um hardware tão forte em um corpo tão pequeno. Aqui nós temos uma RTX 3060 Max-Q, que é uma RTX 3060 de power mais baixo. A grosso modo, pessoal, é uma RTX 3060 capada. Uma RTX 3060 precisa de mais ou menos 90 watts de power para atingir um desempenho legal. A RTX 3060 do Zephyr G14 tem 60 watts de power, passando disso apenas em jogos que usam muito pouco processador e chegando no máximo em 80 watts. Então sim, ele não vai atingir o desempenho de uma RTX 3060 comum de notebooks maiores. O desempenho do G14 vai ficar entre uma RTX 3050 e uma RTX 3060 de powers padrão, podendo ficar atrás até da RTX 3050, a depender do jogo, né, caso esse jogo precise mais de processador. E aqui a gente tem o Ryzen 5900HS, que não vai ser tão bom assim em jogos como os processadores da Intel.
Além disso, o G14 não tem a opção de desabilitar o Optimus, então vocês podem olhar para essa RTX 3060 como se ela fosse uma RTX 3055 com 6 GB de VRAM. É até interessante observar como o consumo de energia do G14 é baixo. Para vocês terem noção, o consumo do G14 é equivalente a de um notebook GTX 1650 de 15 polegadas, que gira aí na casa dos 120, 130 watts. E mesmo assim, o desempenho fica acima da RTX 3050 na maioria dos casos, que vai consumir mais energia que a GTX 1650. Então, a fonte dele, que tem 180 watts, vai até ficar com bastante folga, né? Dava até para ser menos potente. Mesmo com todos esses heat pipes, o tamanho do G14 e suas ventoinhas menores vão limitar a dissipação de calor, que claro vai influenciar nas temperaturas que não ficam bonitas em jogos mais pesados. É um notebook que esquenta, pessoal, apesar de não ser barulhento. Tirando, claro, quando usamos o modo turbo, aí sim ele vai ser mais barulhento. E o modo turbo desse G14 não faz milagres. Basicamente, ele vai colocar as ventoinhas no máximo e vai tentar aumentar um pouco o power tanto da CPU como da GPU. Mas nem sempre isso vai ser possível, já que as temperaturas altas vão impedir que esses powers aumentem. E mesmo quando eles conseguem aumentar, a diferença de desempenho é muito pequena. Vai fazer alguma diferença no modo profissional que a gente vai ver já já. Então, tanto no modo padrão como no modo turbo, as temperaturas vão ficar altas e o corpo dele também ficará quente, tanto no apoio da mão como nas teclas WASD. Não chega a ser nada absurdo, mas pode ser desconfortável para algumas pessoas. Eu até tentei fazer undervolt na RTX 3060, mas eu não consegui resultados muito impressionantes, já que como essa aqui é uma RTX 3060 Max-Q, não deu para reduzir tanto a tensão. E também base de refrigeração não adiantou muita coisa, já que a parte de baixo dele é bem fechada. Então sim, você vai ter que conviver com essa refrigeração. Então sim, um notebook gamer de 14 polegadas vai ter os seus comprometimentos. Cabe a você pensar se consegue conviver com eles, para ter tanta potência e um corpo tão pequeno de 14 polegadas. Mas, como vocês viram, portabilidade tem seu preço. No uso profissional, o desempenho vai ser mais satisfatório e a gente vai ver também o modo turbo fazendo alguma coisa, né? Quando apenas o processador é usado, o Ryzen 7 5800HS fica com um desempenho próximo do Ryzen 7 5800H. Para quem não sabe, o 5800HS é uma versão com clock base um pouco mais baixo em relação ao 5800H. Mas na prática a diferença é pouca, tá pessoal? Dependendo mais do power que o fabricante vai definir do que essa letrinha aí no final, né, H ou HS. A Asus definiu o power em 45 watts no modo padrão de fábrica e 65 watts no modo turbo quando a RTX 3060 não é usada. Mas em edição de vídeo, quando usamos a RTX 3060, já temos um impacto maior no resultado, então aí o power menor fez diferença, né? Diferença para baixo e não para cima. Então, novamente, ele ficou entre notebooks RTX 3060 e RTX 3050, que tem powers normais. É tudo uma questão de trade-off, pessoal. Quem busca portabilidade tende a não ter o desempenho máximo. É o sacrifício. Criticar apenas a temperatura e o desempenho sem levar em consideração a portabilidade de um notebook é um crime. Eu até cogitei substituir o meu desktop pelo Zephyrus G14, justamente porque eu iria conseguir editar meus vídeos fora de casa tranquilamente e chegando em casa é só plugar, né, o G14 nos meus monitores e ele funcionaria basicamente como um desktop. Já em relação ao preço, quem importou, assim como eu, há mais tempo, se deu muito bem, né? Pagou muito barato nesse G14. Não tem nada parecido aqui no Brasil para substituir. Se você for comprar no Mercado Livre, vai ser bem mais caro, né? Até algum equivalente vai ser bem mais caro, porque não tem jeito. Você vai achar aqueles importados do Mercado Livre e vão ser caros, salvo se você pegar algum bem usadinho, que aí vai ter um preço próximo, né? Mas na verdade ainda vai ser mais caro. Mesmo com a subida de preço, que veio justamente porque esse vendedor está vendendo tanto, eu ainda acho que vale a pena o G14, né, pela sua portabilidade. Claro, também vai depender de quando você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser que já tenha acabado, que já tenha subido tanto o preço que não vale a pena. Mas na data de publicação desse vídeo, ainda está valendo a pena, já que as opções aqui no Brasil são tão poucas, né? Você dificilmente vai achar um notebook equivalente a esse aqui pelo preço, né? Muito difícil. No máximo você vai achar um usado com preço parecido.
E vale ressaltar que esse vendedor não traz apenas opções mais baratas, ele também traz opções que você não vai achar de jeito nenhum em nosso mercado brasileiro. Então tem que aproveitar, né? Isso se ainda estiver disponível quando você assistir a esse vídeo. Tem muita coisa interessante, pessoal. Então vai naquele link que eu já disse para vocês, techdam.com/laptop, para ver as últimas ofertas, se ainda tiver alguma. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.